A criptozoologia é a ciência que desafia os limites do conhecimento, buscando evidências de animais ocultos e lendários. Junte-se a nós enquanto exploramos os mistérios que a natureza esconde. Este é o Mundo Cripto. O Itanmomen é um yokai, uma classe de criaturas sobrenaturais do folclore japonês, conhecido por sua aparência peculiar e seus ataques inesperados. Seu nome pode ser traduzido literalmente como um 10º de hectare de algodão, uma referência à sua forma. Ele se assemelha a um longo pano de algodão, geralmente com cerca de 10 metros de comprimento, por 1 metro de largura, flutuando pelo ar como se tivesse vida própria. No dialeto de Kagoshima, no sul do Japão, ele é às vezes chamado de Itanmomen, mas o conceito permanece o mesmo. Um ser que voa à noite e ataca humanos de forma traiçoeira. Esse yokai não é um kami, deus ou espírito reverenciado, nenhum yurei, fantasma tradicional, mas uma entidade que ocupa um espaço único no imaginário japonês. Alguns pesquisadores o classificam como um criptídeo, já que há relatos de avistamentos que desafiam explicações científicas, misturando lenda e fenômenos reais. Ele é frequentemente associado ao medo do desconhecido e à ideia de que até objetos comuns, como um pano, podem ganhar vida e se tornar perigosos. O Itanmomen tem raízes profundas no folclore japonês, influenciado pelo shintoísmo e pela crença animista de que tudo, objetos, animais, natureza, pode possuir uma essência espiritual. Ele aparece em registros históricos e coleções de histórias de yokai, como Gazu Hyagi Yagyo, uma obra ilustrada do período Edo, século XVIII, por Toriyama Sekian, que catalogou diversas criaturas sobrenaturais. Na ilustração de Sekian, o Itanmomen é retratado como uma faixa de tecido voadora, com uma aura ameaçadora, pairando sobre uma paisagem noturna. A origem exata do mito é incerta, mas ele é mais fortemente associado à região de Kagoshima, na ilha de Kyushu, no sul do Japão. Essa área é conhecida por suas tradições locais e histórias de yokai pode ter dado ao Itanmomen um caráter regional distintivo. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter surgido como uma metáfora para ventos fortes ou tempestades que enrolam as pessoas em sua força destrutiva, mas com o tempo a lenda evoluiu para algo mais sobrenatural. Imagine um pano de algodão comum, aqueles usados para fazer roupas ou cortinas. Agora imagine esse pano ganhando vida, voando pelo ar em alta velocidade e atacando pessoas sem aviso. Esse é o Itanmomen. Ele é descrito como uma entidade silenciosa e ágil, que aparece principalmente à noite. Seus ataques são brutais e diretos. Ele pode se enrolar no pescoço ou no rosto da vítima, sufocando-a até a morte, ou envolvê-la completamente e levá-la para o céu, desaparecendo sem deixar rastros. O Itanmomen não fala, não tem rosto nem olhos, o que o torna ainda mais assustador. Ele é uma força impessoal, quase como um fenômeno natural com intenções malignas. Em algumas histórias, dizem que ele gira no ar como um rolo de tecido antes de atacar, criando um som baixo e sinistro como o farfalhar do vento. Outras versões afirmam que ele pode se esticar ou encolher conforme necessário, adaptando-se para capturar suas presas.
Embora ele seja uma figura do folclore, há relatos esparsos que sugerem que pessoas realmente acreditaram ter encontrado essa criatura, ou algo parecido com ela ao longo dos séculos. Vamos organizar isso por períodos e locais para ficar mais claro. Período Edo, 1603 a 1868, Kagoshima. Os primeiros registros detalhados do Itan-momen vêm dessa era, quando o Japão era rico em histórias orais de yokai. Em Kagoshima, moradores de vilarejos costeiros relatavam ter visto panos voadores à noite, especialmente durante tempestades. Um caso famoso, sem data exata, mas mencionado em coletâneas locais, fala de um pescador que foi encontrado morto na praia, com marcas no pescoço, como se algo o tivesse estrangulado. Testemunhas afirmaram ter visto um tecido branco voando para longe logo após o incidente. Século XIX, Kyushu. Durante o final do período Edo e início da Era Meiji, 1868 a 1912, há menções de avistamentos em áreas rurais de Kyushu. Embora um relato de 1870, supostamente registrado por um viajante em Kagoshima, descreve um pano vivo que passou zunindo sobre sua cabeça enquanto ele caminhava por uma estrada à noite. Ele sobreviveu, mas disse que sentiu um vento gelado e ouviu um som estranho, como um tecido sendo rasgado. Século XX, relatos modernos. No século XX, com a urbanização do Japão, os avistamentos diminuíram, mas ainda há histórias. Em 1953, um agricultor de Miyazaki, uma província vizinha a Kagoshima, afirmou ter visto um lençol branco voando contra o vento durante uma noite sem lua. Ele correu para casa, mas disse que o objeto seguiu por alguns metros antes de desaparecer. Esse caso foi registrado em um jornal local como curiosidade, mas não houve investigação oficial. Hoje, o Itan-momen é mais uma lenda do que uma criatura ativamente avistada, mas entusiastas de criptozoologia no Japão ocasionalmente relatam fenômenos estranhos em Kyushu que lembram suas características. Em fóruns online e redes sociais, há menções ocasionais de algo como um pano voador em áreas rurais, mas sem provas concretas como fotos ou vídeos. Os ataques do Itan-momen são o que tornam uma figura tão temida. Aqui estão alguns exemplos baseados em lendas e relatos. Sufocamento. A forma mais comum de ataque é o estrangulamento. O Itan-momen se enrola no pescoço ou cobre o rosto da vítima, impedindo-a de respirar. Em uma história de Kagoshima, um homem que caminhava sozinho à noite foi encontrado morto, com marcas roxas no pescoço, e os moradores culparam o yokai. Sequestro. Em versões mais raras, ele envolve a pessoa inteira e a carrega para o céu. Um conto do século XVIII fala de uma jovem que desapareceu após sair para buscar água à noite. Testemunhas disseram que viram um pano branco subindo com algo embrulhado dentro e ela nunca mais foi encontrada. Ataques em grupo. Há uma lenda menos conhecida de que múltiplos Itan-momen poderiam aparecer juntos, atacando aldeias inteiras durante tempestades. Isso é raro, mas reforça a ideia de que ele pode ser um fenômeno coletivo em certas condições. Não há números exatos de vítimas, já que estamos lidando com folclore, mas essas histórias serviram como advertências para evitar sair sozinho à noite, especialmente em áreas isoladas. O Itan-momen está fortemente ligado a Kyushu, especialmente Kagoshima e Miyazaki. Aqui estão alguns pontos específicos.
Kagoshima, a casa do Itamomen. Vilarejos como Satsuma Sendai e Izumi, com suas paisagens costeiras e montanhosas, são frequentemente citados como locais de aparições. Miyazaki, áreas rurais com florestas densas, são mencionadas em relatos modernos. Montanhas de Kyushu. Algumas histórias dizem que Itamomen vive nas montanhas, descendo para atacar quando o vento está forte. Por que o Itamomen existe no imaginário japonês? Há várias teorias. A explicação natural é que alguns acreditam que ele é uma personificação de ventos fortes ou redemoinhos comuns em Kyushu, que carregam detritos como tecidos e assustam as pessoas. Simbolismo. Pode representar o medo de objetos cotidianos que se tornam perigosos, uma ideia comum no animismo japonês, onde até ferramentas velhas podem virar yokai. Tsukomogami. Criptídeo real. Para os entusiastas de criptozoologia, o Itamomen poderia ser um fenômeno óptico ou uma criatura ainda não explicada, talvez confundida com pássaros ou insetos em voo noturno. Essa criatura também deixou sua marca na mídia moderna. Ele apareceu em animes como Ngeki no Kitaro, onde é retratado como um inimigo recorrente, e em jogos como Nioh, adaptado como um monstro de tecido voador. Essas representações mantêm viva a lenda, mesmo que com um toque de ficção. Os ataques descritos, sufocamentos brutais, sequestros misteriosos e os locais associados, como as montanhas de Kyushu, pintam o quadro de uma entidade que, mesmo sendo folclórica, carrega uma aura de plausibilidade inquietante. A ausência de provas concretas não diminui o impacto desses contos. Ao contrário, amplifica o enigma. Em um mundo onde o racional muitas vezes prevalece, o Itamomen nos lembra que nem tudo pode ser desenrolado e explicado como tecido comum. Talvez em alguma noite ventosa nas estradas desertas de Kagoshima, um farfalhar distante ainda sussurre seu nome, deixando-nos a perguntar o que realmente voa lá fora, além do alcance da luz.